Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/6, nós vamos meditar de Salmos, do capítulo 64 ao capítulo 66. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 64 é um salmo de Davi. E nós vamos ver que nesse salmo ele fala a respeito da murmuração, e que a murmuração ela provém da incredulidade, né? Ela muitas vezes é uma expressão de amargura, e isso fere o coração de Deus. Deus, ele quer que nós tenhamos sempre um coração grato. A palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. E muitas vezes nós somos limitados a saber o porquê das coisas. Eu costumo dizer que quando nós não entendemos, nós confiamos. E ele começa dizendo assim: ó Deus, ouve a minha queixa, protege-me das ameaças dos meus inimigos, esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada. Olha só, Tiago 4 fala do poder da língua, que na língua há bênção e a maldição, a vida mais a morte, né? Então aqui o salmista, ele fala que eles afiavam a língua como uma espada. Então imagina o que saía dali, né? E apontam palavras amargas como flechas. De emboscada atiram nos inocentes, atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planeja como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Enquanto tramam crimes, dizem, criamos um plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano é astuto. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repetidamente os derrubará. Deus, porém, os atingirá. A própria língua os levará à ruína, e todos os que virem balançarão a cabeça de desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus. Os justos se alegrarão no Senhor, e nele encontrarão refúgio, e os que têm o coração íntegro o louvará, né? E aí nós vamos ver no capítulo 65, é um salmo da criação, é outro salmo de Davi. Ele começa dizendo: que grande louvor a Deus te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que fizemos, pois respondes a nossa oração, todos virão a ti. Embora sejam muitos nossos pecados, tu perdoa nossa rebeldia. Como é feliz aquele que escolhe para se aproximar de ti, aquele que vive nos teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu responde a nossa oração com notáveis feitos de justiça, ó Deus de nossa salvação. És a esperança de todos na terra, e até os que navegam por mares distantes. Formaste os montes com o teu poder, e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas. Cuidas da terra e as regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porém assim ordenaste. Amoleces a terra com chuva e abençoas suas plantações. Coroa o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria. Os pastos no deserto ficam verdes, olha só, e as encostas dos montes florescem de alegria. Que coisa extraordinária, não é? Os campos são cobertos de rebanho, os vales forrados de cereais,
Toda a terra grita e canta de alegria. E aí, por fim, o capítulo 66, que é o último da nossa sequência de hoje, é também um salmo onde aclama-se a Deus. Aclame Deus, todos os habitantes da terra, cantem glória ao seu nome e anunciem o mundo quão glorioso ele é. Diga a Deus como são notórios teus feitos, teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Em outro texto, ele fala daqueles que nele esperam. Venham e vejam as obras de Deus. Abriu o caminho seco pelo meio do mar, e o povo atravessou a pé, e ali nos alegramos nele. Aqui está falando, né, do grande milagre que Deus fez através da vida de Moisés, quando o povo atravessou o mar em terra seca, né? Fugindo de Faraó e do seu exército. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em voz alta. Nossa vida está nas suas mãos. Ele não permite que os nossos pés tropecem. Olha que segurança extraordinária nós podemos ter em Deus. E aí ele fala: agora venho ao teu templo com o holocausto para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz, quando estava em grande aflição. Por isso, te apresentarei o holocausto, meus melhores carneiros como aroma agradável, um sacrifício de novilho e cabrito. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim. Pois a ele eu clamei por socorro, e o louvei enquanto falava. E se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração. Então, quando você orar, lembre, Deus recebe a minha oração como o Senhor recebeu a oração de Davi. Nele nós podemos confiar. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e confiamos em Ti, pois és Deus de geração e em geração. Nós podemos sim declarar que Tu és o Salvador, Tu és o Senhor. Obrigada por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.